Olá pessoal, vamos ver aqui um importante tópico na disciplina, que são os amplificadores em instrumentação. Então aqui tem os tópicos que nós vamos abordar e vamos seguir. Aqui está o processo de amplificação. No caso aqui, nós estamos pensando num amplificador operacional. Nós já falamos um pouco sobre ele lá no comparador. E agora nós estamos pensando nele não para fazer comparações entre dois valores, mas para ele amplificar o sinal. No caso aqui, você tem uma saída que vai ser um certo ganho multiplicado por uma tensão elétrica, que é a diferença entre a tensão aplicada aqui na entrada não inversora e a tensão aplicada na entrada inversora. Então ele vai fazer essa diferença aqui. Portanto, nós temos essa expressão aqui, no ganho multiplicado pela diferença desses dois sinais aqui. No processo de amplificação, o sinal ele pode ser aplicado tanto na entrada não inversora quanto na entrada inversora. E a outra entrada, aqui nesse caso aqui, no caso da entrada não inversora com sinal e a entrada inversora sem sinal, nós aterramos. Tá vendo? E o sinal, ele, como é na entrada não inversora, o sinal que você tem na saída, ele tem a mesma fase. A mesma fase. Aqui aumenta, aqui também aumenta. Positivo, positivo, semiciclo positivo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo negativo. Porque na entrada não inversora. E um certo ganho, esse sinal aqui é maior do que este, mas vocês notem que mantém o formato do sinal. Se é uma senoide aqui, vai ser uma senoide aqui, necessariamente. Já essa outra configuração, a entrada que está sendo utilizada é a inversora. Já a entrada não inversora, ela fica aterrada, tá ok? E vocês têm o que? Como a entrada é a inversora, uma defasagem de 180 graus. Portanto, no semiciclo positivo aqui, nós temos o semiciclo negativo aqui. E aqui no semiciclo negativo, nós temos o semiciclo positivo. Ok? Então, são duas configurações que são largamente utilizadas. Temos dois tipos de ganhos. É importante ter isso em mente. Temos o ganho em malha aberta. Esse ganho em malha aberta é aquele ganho que nós utilizamos no amplificador operacional como comparador. Nós temos aqui esse ganho elevadíssimo, da ordem de 100 mil vezes, 1 milhão de vezes. É um ganho muito elevado. Já o ganho em malha fechada, ele tem um valor que você determina, o projetista. E não é um valor muito elevado. Pode ser 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Esse é o chamado ganho com realimentação. Nós vamos falar disso já já. E esse ganho aqui é você quem determina. Esse outro não. Esse outro vem da construção do circuito integrado. Os benefícios, já que a gente falou em realimentação negativa, vamos falar um pouco dos benefícios dessa realimentação, porque ela é a chave aqui na utilização do amplificador operacional em instrumentação. Nós podemos nos valer bastante disso em instrumentação. Aumento no valor da impedância de entrada, isso é muito relevante, especialmente em instrumentação. Diminuição no valor da impedância de saída, também muito relevante. Resposta em frequência. Redução de distorções, muito relevante também, vocês imaginam por quê. Redução nos níveis de ruído. Nós vemos aqui 5 benefícios-chave que em instrumentação são de extrema importância e que viabilizam muitas implementações em instrumentação. Finalmente,
apareceu aqui o amplificador operacional com a realimentação negativa. Essa aqui é a nossa configuração, uma configuração bastante comum. Nós não vamos nos aprofundar em deduzir expressões e nem fazer aprofundamentos aqui dentro desse tópico. Nós vamos apenas saber que nós temos um amplificador operacional, que é um circuito integrado, que você utiliza a realimentação. Note que lá no comparador, nas aulas anteriores, nós não tínhamos a realimentação. Agora nós temos uma parte da saída, ela é realimentada aqui na entrada, ok? E o sinal de entrada está aqui, aplicado aonde? Na entrada inversora. Portanto, lembra da defasagem de 180 graus? Vai acontecer aqui. E finalmente o ganho. O ganho vai ser o quê? O quociente VO sobre VI, todos nós sabemos disso, e por sua vez vai ser simplesmente esse quociente R2 sobre R1. Então você simplesmente escolhe aqui o R2, um resistor, digamos que eu quero um ganho de 5 vezes, 5. Então, resistor de 5 kΩ e um resistor de 1 kΩ, 5K dividido por 1K, vai dar 5. Então, o VO vai ser 5 vezes maior que o VI. Simplesmente isso. E assim por diante. Eu posso escolher o ganho que eu quiser. Agora, não tenho mais aquele ganho infinito. Aliás, é muito elevado. Não é infinito não, mas é muito elevado. Ele ainda está aqui no amplificador. Porém, a realimentação produz uma forma de você limitar o ganho desse amplificador para um valor que você, como projetista, escolhe dentro da sua aplicação. Mas vamos também abordar, e agora é bem mais relevante ainda, o amplificador para instrumentação. Esse aqui é conhecido como amplificador de instrumentação ou amplificador para instrumentação. Ele é bastante conhecido na literatura, bastante utilizado quando se fala em instrumentação, quando se fala em tratamento de sinais. Esse amplificador ele ganha bastante destaque. É uma configuração, ela é pouco padrão, é comum encontrá-la por aí. Temos aqui 2 amplificadores operacionais e mais um aqui, são 3 no total, que tem cada um deles a sua função específica. Notem que vocês têm um sinal V2 e um sinal V1, 2 sinais que você aplica nas entradas aqui desse amplificador. Nós estamos usando aqui a entrada não inversora e a entrada não inversora. E note a presença dessa resistência aqui que nós vamos utilizar para ajustar o ganho. E a expressão é essa. Vocês não precisam saber deduzir. Isso é um tópico de uma disciplina chamada eletrônica analógica aplicada. E aí o aprofundamento acontece lá, mas no curso de instrumentação e controle não faz sentido fazer essa dedução, tá ok? Mas faz sentido você ter uma certa familiaridade com essa expressão, ou seja, saber que essa saída VO, que está aqui, ó, essa saída VO, ela tem essa dependência aqui com as 2 entradas V2 e V1. Note aqui V2 e V1 aqui. E aqui está a expressão que depende do R, e do RP e do R aqui dentro do seu circuito. Esse circuito pode ser discreto, ou seja, você pode comprar os amplificadores operacionais e montá-los e colocar as resistências que você quiser aqui, como projetista, não é? Ou você pode comprar isso já integrado. E aí pelos terminais do chip, do circuito integrado, você introduz aqui esse RP, que é a resistência que você vai variar, o que você vai utilizar para ajustar o ganho. Aí você ajusta o ganho no valor que você julga ser o valor adequado para a sua utilização aqui em instrumentação. O fato é que esse sinal vem lá do seu sensor e esse sinal aqui vai lá para o conversor analógico digital, que por sua vez, depois que o sinal estiver digitalizado, você vai ter todo o processamento. É interessante a gente observar
que esse amplificador de instrumentação ele tem duas partes. Uma parte que chamamos de buffer de entrada e uma parte que é o amplificador subtrator. Então a gente tem aqui uma parte que vai te dar o ganho, essa parte vai te dar o ganho, e essa parte aqui vai te dar essa diferença, ok? Então aqui a diferença está aqui e o ganho está aqui. E esses dois terminais aqui você pode utilizar aqui para fazer os ajustes que forem necessários, aqui nessa configuração do amplificador de instrumentação. Então buffer significa um amplificador de entrada e outro amplificador de saída para fazer a subtração, como nós já mencionamos. E o amplificador de instrumentação tem algumas características. Ele é muito semelhante ao amplificador operacional comum, mas essa configuração aqui de amplificador de instrumentação, ela é bastante interessante porque ela melhora bastante as características de amplificação, a forma como a amplificação acontece. Tem algumas propriedades, algumas características que são muito relevantes no amplificador para instrumentação, que no amplificador operacional sozinho também estão presentes, mas aqui nós temos uma melhoria muito grande e um direcionamento muito forte para a instrumentação. Então temos uma resistência de entrada extremamente elevada. Lá no AO sozinho temos uma resistência de entrada elevada. No amplificador de instrumentação ela é extremamente elevada. Resistência de saída inferior à dos amplificadores operacionais comuns. Tá, ok? A razão de rejeição em modo comum, CMRR, razão de rejeição em modo comum, ela é superior a 100 decibéis. Se acalmem que a gente vai falar disso aqui já já. Tensão de offset, eu acho que vocês já têm ideia do que seja. Essa tensão de offset de entrada é muito reduzida. Isso é outra propriedade bastante relevante. E o drift, esse drift aqui, ou deriva, é extremamente reduzido nesse tipo de amplificador. E isso é ótimo, porque você tem ali uma medição estável, que não fica variando, mudando de valor com o passar do tempo. Vamos falar aqui da resistência de entrada extremamente elevada. Essa aqui é a nossa velha conhecida ponte do Winston, e aqui está a saída da ponte do Winston. Essa saída da ponte do Winston, ela vai para onde? Para a entrada do amplificador de instrumentação. Então o V1 e o V2 aqui do amplificador de instrumentação são conectados aqui. E isso aqui está representando a impedância de entrada do amplificador de instrumentação, ou para instrumentação, que estaria aqui. Lembram lá do sensor de vazão? Nós utilizamos lá o amplificador para instrumentação no sensor de vazão para obter as curvas características do sensor, ok? Agora, se essa resistência for da ordem de valor de 1K ou 10K, alguma coisa assim, valores próximos à ordem de valor de 10K, 1K, 5K, alguma coisa assim, essa ponte não vai funcionar. Essa expressão que está aqui, ela não vai ser válida. Para essa expressão aqui ser válida, essa resistência aqui precisa ser muito elevada. Da ordem de 100 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ, precisa ser realmente muito elevada para que essa expressão, que nós confortavelmente conseguimos deduzir, possa ser válida, ok? Então, a resistência de entrada extremamente elevada do amplificador para instrumentação é muito adequado aqui, ok? Já a resistência de saída inferior à dos amplificadores operacionais comuns é relevante no seguinte sentido. Aqui nós estamos representando a saída do seu circuito, seu sistema aqui, do seu amplificador, tá? Aqui a saída do amplificador, tá aqui, ó, a saída do amplificador. Aqui está a nossa resistência de saída do amplificador. Aqui, o amplificador para instrumentação, a resistência de saída. E aqui é a carga, que seria a resistência correspondente aqui ao conversor analógico digital, ou talvez um atuador que porventura estivesse colocado aqui, na medida que o sensor está aqui detectando a grandeza física, passa pela ponte do Winston, passa pelo amplificador, e na saída do amplificador nós temos essa configuração, ok?
Divisor de tensão, né? O sinal aqui na saída do amplificador, que é esse sinal aqui, ó, vocês veem que está aqui, o VI, multiplicado por quê? Por esse divisor de tensão. R2 dividido por a soma R1 mais R2. Espero que vocês tenham familiaridade com divisores de tensão, ok? E aqui é interessante que se esse R1 for muito, mas muito pequeno, como de fato é para amplificadores para instrumentação, o que vai acontecer com esse sinal que está aqui? Ele vai todo para a carga, percebe? Então, se o R1 é muito pequeno, digamos que ele seja perto de zero, e o R2 é muito maior do que R1, então vai ficar R2 sobre R2, corta, fica VO e quase igual a VI. Então, o sinal aqui, que é VO, vai ser quase igual ao VI, que é esse sinal aqui, percebe? E isso é muito relevante em instrumentação e obtido aqui com o amplificador para instrumentação. Razão de rejeição em modo comum. Finalmente vamos falar aqui desse cara aqui, da razão de rejeição em modo comum. Essa é uma característica intrínseca aqui do circuito amplificador, do amplificador operacional também, tem a ver com a parte de construção. O desenvolvedor do circuito integrado, ele trabalha forte para ter essa razão de rejeição aqui menor possível. Ou então produzir uma atenuação em modo comum a maior possível. Então a ideia é, você tem aqui um sinal, aqui é uma representação, tá? Vamos supor que eu entre com um sinal aqui nessa entrada e eu entre com um sinal aqui também nessa entrada. Como eu tenho uma entrada diferencial, a diferença vai ser zero, né? Aqui é igual, ó. O sinal aqui entrou aqui, você faz a subtração, sinal igual, zero. Só que a saída não necessariamente é zero. Essa é a realidade. A construção desse cara é uma construção muito complexa, muito cheia de detalhes, de uma quantidade imensa de componentes, de transistores, capacitores, resistores, diodos. E o fato é que você não tem esse VO igual a zero. Você tem um certo valor aqui. Então fica uma coisa estranha, um ganho elevado multiplicado por zero e aparece alguma coisa aqui. E isso não é bom. A ideia é esse valor ser zero. Ok? Então depende da qualidade do circuito integrado, depende da qualidade do seu amplificador para instrumentação. Aí, se ele for realmente muito bem dimensionado e muito bom, esse valor vai ser muito próximo a zero. Tá ok? Mas uma coisa muito bacana, os sinais comuns às entradas, eles devem ser pouco amplificados, como a gente acabou de falar. A gente falou disso nesse instante, não é? Os sinais de entrada comuns às duas entradas devem ser pouco amplificados, de preferência nada amplificados, não é? Portanto, o ruído ou qualquer outro sinal de entrada não desejado, geralmente comum a ambas as entradas, deve ser atenuado. Percebem aqui a importância dessa razão de rejeição em modo comum, ou seja, ele rejeitar sinal que entra na entrada inversora e na entrada não inversora, ou nas duas entradas do amplificador para instrumentação, a V1 e a V2, que nós vimos nos slides anteriores. Se o ruído ele entra nos dois terminais, você faz a diferença. Então o que vai acontecer com o ruído lá na saída? Vamos ver? Aqui tem um desenho que mostra isso. Temos um sinal vindo lá do nosso sensor. Ele está sendo aplicado a uma das entradas. Temos aqui a grandeza física que eu quero detectar. Tem um ruído presente e tem a influência do ambiente. Digamos que eu queira medir luminosidade. Estou medindo a luz, a luminosidade num certo local, num certo experimento, uma certa circunstância. Mas fatores ambientais podem influenciar na leitura, na detecção dessa luminosidade que estou medindo, que é a minha grandeza física. Tá, ok? Por exemplo, temperatura, pressão, umidade, vibração. São fatores ambientais presentes. E o ruído presente também. Tem um ruído térmico também presente. Ruído de origem eletromagnética, um ambiente cheio de motores, de máquinas. Então, só que esse ruído e essa influência ambiental, ela entra nos dois terminais, enquanto a grandeza física entra só em um terminal. Percebe? E o terminal que não entra a grandeza física,
entra o ruído do ambiente. Como é feita uma diferença de valores, olha o que acontece. Se a razão de rejeição em modo comum, ou seja, os dois caras que estão em comum, as duas entradas, se a razão de rejeição for muito elevada, esses dois aqui são atenuados muito, enquanto que esse só entra só em um terminal, não entra no outro. Então ele não é atenuado, ele aparece lá na saída. E esses aqui são atenuados, aparece na saída, mas bem com a amplitude bem reduzida, e isso é de uma relevância extraordinária. Vocês podem observar aqui, ó, um sinal com ruído, você subtrai o ruído que vai ficar o sinal, ok? Isso é muito relevante mesmo. Outra coisa, offset. Offset o que é? Um nível DC sobreposto ao sinal. Então eu tenho o meu sinal sem offset, acrescento o offset, um certo nível DC, eu tenho aqui um sinal com o offset. Note que o sinal sem offset e o sinal com offset são sinais diferentes, são senoides, mesma fase e tudo, mas isso aqui, ele não, se você calcular o valor médio desse sinal aqui, ele não é zero. Calcular o valor médio aqui é zero, dentro do período. Tá, ok? Então, existe uma diferença que tem a presença desse offset, que pode representar inclusive um gasto de energia no seu sistema desnecessário. E pode incorrer aí em algumas dificuldades em termos de construção do sistema desnecessário. Então, remover o offset é algo relevante, e os amplificadores para instrumentação, eles têm esse VDC aqui presente, porém com amplitude bem reduzida, de tal forma que esse offset aqui ele não é tão expressivo ao ponto de produzir uma grande diferença entre o sinal original e o sinal após o processo de amplificação. E o drift, a deriva. Drift a gente viu que é reduzido nos amplificadores para a instrumentação. A definição aqui para o drift está aqui. O que acontece é o seguinte: você pega um sensor, você coloca ele para fazer uma medição de uma certa grandeza, você tira desse sensor, pode colocar ele numa ponte Windson, por exemplo, e ele vai lá fazendo a leitura, e você vai observando o valor dessa leitura, digamos assim, de temperatura, de pressão, de vibração, de vazão, e você vê lá o display, talvez um voltímetro aqui, você vê lá no display um valor de tensão elétrica correspondente àquela grandeza física. Só que a grandeza física está lá, fixa. Você está controlando o valor da grandeza física que o sensor está medindo. Mas você observa que o valor que você está lendo no seu circuito, ele está variando. Então ele vai subindo, depois desce, depois sobe de novo, desce, sobe. Ele não é exatamente um ruído, mas é uma variação aleatória. Ela fica acontecendo o tempo todo, e geralmente acontece ao redor de um certo valor, mas acontece e de uma forma tão aleatória e independente do sinal aplicado na entrada, que se torna inconveniente. Então, quanto menor a ocorrência disso no seu sistema, melhor. A origem é térmica, tá bom? O drift tem origem térmica, e aqui a solução é circuitos de compensação internos. Geralmente os fabricantes, eles procuram fornecer gráficos aqui nos seus datasheets para que o projetista eles tenha ideia de como proceder para minimizar ou mitigar os efeitos do drift na sua saída e tornar, né, o processo de medição idôneo, mais confiável, ok? Ele também pode estar em modo comum. Nesse caso, você pode colocar um sensor adicional para compensação de deriva. É uma das soluções para compensação de deriva, além da construção dos circuitos e também dos próprios circuitos integrados, a construção do circuito, e também introduzir um outro sensor para compensar essa deriva. O sensor vai estar à mercê da deriva também. Então tem o seu sensor que você está medindo, e tem um outro sensor que você não está usando as medidas, mas ele está ali como referência, ele vai sofrer com a deriva, e é possível fazer uma diferença entre os sinais de ambos os sensores, de tal forma a compensar a ocorrência da deriva. Não zerar, mas diminuir bastante ou mitigar os efeitos. Aqui tem um amplificador
para instrumentação comercial, tem esse código, você vai numa loja ou na internet e compra, tá, o amplificador. Aqui tem uma lista de aplicações, é uma lista muito interessante. Olha aqui, ó, amplificadores, aplicações em amplificadores de sensores na indústria, ó, ponte, RTD, já falou um pouquinho, termopar, sensores de posição, amplificadores aplicados aqui, ó, em grandezas fisiológicas do nosso corpo, eletrocardiograma, encefalograma, miograma, e conversor analógico digital, processamento de sinais. Aqui, ó, uma lista bastante relevante desse amplificador aqui em instrumentação. Depois aqui sai um pouco de instrumentação, mas aqui já aparece aqui, ó, instrumentação automotiva, ok? Então a instrumentação, esse amplificador, ele é extremamente relevante. E aqui tem umas características: o custo reduzido, o alto ganho e exatidão nesse ganho, alta exatidão no ganho, né? E aqui tem outras. A razão de rejeição em modo comum é elevada, ó, 73 decibéis, e aqui 50 decibéis a 45 kHz, aqui em DC, né? E aqui em 45 kHz. Aqui a corrente de low bias, corrente. Aqui tem a ver também um pouco com aquele offset que a gente comentou. Então, uma corrente de polarização que está presente e que não é adequado ter, mas ele é bem reduzido, picoamperes, e range de temperatura também, e outras características muito relevantes, banda passante e tudo mais, slew rate, que é a distorção devido à frequência elevada de aplicação, e assim vai. Portanto, é algo de muita relevância. Aqui tem um desenho de um amplificador para instrumentação. Você tem que acrescentar aqui alguns resistores e utilizá-lo. Simplesmente isso. Aplica os sinais aqui, V1 e V2, que a gente viu lá no slide, uma tensão de referência, você pode colocar se quiser. E aí vai, tá bom? E a alimentação, né, dos ciclos integrados são necessários. E a nossa saída. Aqui tem uma visualização do chip, do circuito integrado, as entradas, tudo que você vai precisar utilizar no seu amplificador para instrumentação. Você pode utilizar esse chip direto. E aqui ele conectado à ponte do Winston, indo para o conversor analógico digital, como nós já mencionamos nos slides anteriores. Note aqui a saída da ponte, a entrada do nosso amplificador, como está lá na aula sobre sensor de vazão, nós abordamos isso, não é? Vamos agora falar de simulação SPICE com relação aqui ao nosso amplificador. Aqui tem uma recapitulaçãozinha breve sobre o SPICE, nós já abordamos isso, e só uma curiosidade apenas. É o LT SPICE que nós estamos utilizando, e nós vamos fazer uma simulação. Eu vou fazer uma proposta de atividade para vocês, possivelmente para segunda-feira, por entrega depois de uma semana, talvez para a próxima quinta. Vamos ver uma data para vocês entregarem de forma semelhante à atividade que foi feita anteriormente. Na verdade, temos mais essa simulação e temos uma outra simulação anterior do comparador que ainda falta vocês fazerem. E essa aqui provavelmente vocês vão fazer utilizando ambos, tanto o LT SPICE quanto o simulador que a gente do site. Deu branco aqui na memória agora. Você sabe qual que é? Deu branco. Aqui está o nosso circuito, o Tinkercad. Agora lembrei. Deu um branquinho aqui. O nosso circuito que nós mencionamos, usando um circuito integrado chamado 741. Não vamos montar o amplificador de instrumentação, porque eu acho ele meio complexo para vocês montarem, tá? Esse aqui já é o suficiente para vocês só verem o processo de amplificação, acontecendo. Então vocês vão ter aqui um resistor, o outro, vão calcular o ganho, como a gente já mencionou. Esses dois pinos não precisam ser utilizados, ficam em aberto. Coloca alimentação, a forma como vocês vão alimentar um amplificador operacional, vocês vão observar que ela é dessa forma, né? Você tem que aqui tem uma fonte, é uma fonte simétrica,
colocada dessa forma e efetuar aqui, aplicar o sinal e ver a saída e verificar se tem a defasagem, se não tem, se tem distorção, se não tem, se você aumentar muito o ganho, o que vai acontecer com a saída, se você mantiver aqui a entrada e etc, etc. Então isso a gente vai trabalhar a partir de segunda-feira. Efetuar ajustes nos instrumentos. A simulação ela inclui isso, você ajustar os instrumentos, especialmente no visual, no seu simulador visual. No LT Spice também você tem que fazer algum tipo de ajuste. Visualizar os sinais, entrada e saída. E por fim, analisar o comportamento do circuito para mudança no sinal de entrada. Essa é a ideia. Você vai mexer no sinal de entrada, vai mexer nas resistências e vai ver o que acontece com o sinal na saída. E aí, analisar isso, tá ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Temos aqui algumas questões, eu sempre coloco como forma de vocês recapitular o conteúdo que a gente abordou. E eu espero que vocês deem uma olhadinha nessas questões. Tem uma coisa interessante, qual a utilidade de se realizar simulação computacional? Nós já temos abordado isso, ok? Espero que vocês saibam a razão e a gente pode comentar isso a respeito, mas é algo que eu considero que vocês devam saber. E aqui tem algumas outras perguntas que nós vamos fazer, mas em outro momento, tá ok? E então é só, pessoal, até mais. Beleza.